Orar, então, vamos falar com Deus. Querido e poderoso Pai, nós exaltamos e glorificamos o Senhor. Te agradecemos, te bendizemos, nos colocamos na Tua presença, buscando, Senhor, a Tua santa e poderosa vontade nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos retos na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a verdade, conhecermos a verdade e vivermos a verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a engrandecermos o Seu nome, não só através de palavras, mas também através das nossas atitudes. Que o Senhor seja exaltado e glorificado na vida de cada um de nós. Buscamos, Senhor, hoje também, a Sua compaixão, a Sua misericórdia. Buscamos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie neste caminho que temos que trilhar. Não permita, Senhor, que a gente esmoreça, não permita que a gente desanime, né? O Senhor sabe que nós temos as nossas dificuldades, as nossas deficiências, as nossas fraquezas, e buscamos no Senhor a força para vencermos tudo isso. Fala conosco, dá-nos, ó Pai, da Tua santa graça, derrama sobre nós a instrução, e que juntos, neste dia, a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, livra-nos, ó Deus, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Afasta-nos da mentira. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia. Bom, eu estou já há 2 semanas, alternando aqui os dias da programação, porque acho que a maioria já sabe, Minha mãe está internada e foi operada ontem. Então, ontem, por exemplo, eu passei o dia todo no hospital, todinho, E não dá para fazer a programação. Daqui a pouco eu vou para o hospital também, enfim. Então tem dias que a gente não está conseguindo fazer a programação até essas coisas todas aí se acertarem, Mas vamos lá, vamos seguindo e sempre que der até isso tudo se acertar, nós vamos estar aqui. Hoje, por exemplo, a rádio está fora do ar, não posso fazer nada. Não depende de mim isso, Algumas pessoas não sabem, talvez não tenham. Eu não sou dono da rádio, Nós pagamos este horário para poder pregar o Evangelho. Este horário é pago. E a rádio está fora do ar, então o que a gente pode fazer? Pregar nos outros canais que nós temos para levar o Evangelho, que é o YouTube, que a gente está gravando, e o Facebook e o nosso site.
Aí a gente vai pregando o Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre a retidão de Deus, a justiça de Deus. Justiça de Deus é a mesma coisa que a retidão de Deus. E para falar sobre isso, porque eu não sei, sinceramente, o que mais falta acontecer neste mundo, né? Para que Jesus volte, eu não sei. Eu creio que já estamos no limite da leviandade humana. Eu acho que é o limite. Não tem mais onde o homem ser leviano, ser falso, ser mentiroso. Eu não vejo mais espaço para que isso aumente. Mas Deus é que sabe tudo. E nós dependemos da justiça de Deus. Nós só estamos aqui pregando o Evangelho, você só está me ouvindo nesta manhã por causa da justiça de Deus. E uma das passagens da Bíblia que fala sobre a justiça de Deus é essa que nós vamos ler aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 9. É a primeira carta. João tem um evangelho, 3 cartas e um livro. O Evangelho segundo João, 1ª, 2ª e 3ª João, e tem o livro do Apocalipse, que também é de João, tá? Então, esses são os escritos de João na Bíblia. 1 João é a carta que está lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, 2 João, 3 João, Judas, que antecede o livro do Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas se confundem e vão lá no Evangelho de João. E aí não vão achar o que eu vou ler. 1 João 1,9. Se você tem a Bíblia, meu convite é ler comigo. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, pessoal que nos ouve, irmãos em Cristo Jesus, irmãs em Cristo Jesus, a justiça de Deus é um negócio muito sério, né? Às vezes as pessoas acham que a justiça de Deus é ela punir um malfeitor, um assassino. A gente ouve muito isso, né? As pessoas que são roubadas, ou as pessoas que têm algum parente morto ou maltratado por algum bandido, algum fora da lei. As pessoas sempre dizem, olha, a justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus não. A gente sempre ouve isso. E a justiça de Deus já foi feita. Irmãs, queridas irmãs,
queridos irmãos em Cristo, ouvintes, uma pena que o rádio não está no ar. Mas a justiça de Deus já foi feita. A justiça de Deus não será feita, ela já foi feita. A justiça de Deus foi feita em Cristo. Cristo é a própria justiça de Deus. Por causa disso que João 1,9 diz que ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu falo aqui assim com muita constância, e eu sei que muita gente não entende isso, mas o que eu posso fazer, né? Olha, leia, pregue o Novo Testamento. Tem gente que insiste em pregar o Velho Testamento. Não é errado, mas as pessoas precisam saber da justiça de Deus que já foi feita. Se você for lá no Velho Testamento, você vai encontrar que a justiça de Deus será feita. É claro, de Gênesis a Malaquias, a justiça estava sendo aguardada. Cristo não tinha vindo, Cristo não tinha nascido, não tinha vivido, não tinha trazido ainda as boas novas, não tinha morrido pela justiça de Deus, não tinha ressuscitado. Então, se você for lá em Jó, no livro dos Salmos, em Crônicas, Deuteronômio, né? Sofonias, Jeremias, Ezequiel, você vai encontrar falando de justiça. Uma justiça que é abundante, elevada, infalível, imparcial, incomparável, incorruptível. Mas ela ainda não existia. A justiça de Deus se manifesta, ela é revelada para cada um de nós em Cristo Jesus. Então, quando alguém diz a justiça de Deus não falha, ele está dizendo que ele não sabe que a justiça de Deus foi feita já em Cristo Jesus. E a justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus quando Cristo nos perdoou dos nossos pecados. 1 João 1,9. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel, porque a justiça foi feita nele. Cristo é a nossa justiça. Quando ele perdoa os pecados do pecador arrependido, ele está fazendo justiça. Toda aquela justiça firme, eterna, elevada, imparcial, incomparável, incontável, infalível para sempre, fundamento do trono de Deus que você vai encontrar no Velho Testamento, se realizou em Cristo. Já foi realizada a justiça de Deus. Não será. Já foi. No perdão dos nossos pecados. E isto você só vai encontrar, meu irmão, minha irmã, no Novo Testamento. Por causa disso que eu digo, gente, preguem o Evangelho. Foi isso que Jesus falou. Por causa disso que Jesus falou, olha, levem as boas novas. Estas são as boas novas. A justiça de Deus já foi feita.
Quando eu vou levar as boas novas, quando eu vou falar de Cristo, eu tenho que falar isso. A justiça de Deus já foi feita, não será feita. A justiça de Deus não falha, a justiça dos homens já foi feita. Aliás, entre os homens não há justiça. Não há. Não há compaixão, não há misericórdia entre os homens. Não há bondade entre os homens. Talvez você esteja dizendo, eita, eu sou bom. Mas se você está dizendo isso, se você pensa isso, você está frontalmente contra a palavra de Deus, que diz que bom é só Deus. Este conceito de bondade, fundamentado na justiça humana, é um conceito católico, apostólico, romano. Não é um conceito divino, não é um conceito de Deus, não é um conceito bíblico, porque o conceito divino diz que nós somos purificados de toda injustiça através de Cristo. Porque nenhum de nós é bom. Ah, pastor, mas eu faço boas obras, né? Eu dou cesta básica. Isso não mostra bondade em ninguém. Ninguém vai para o céu porque dá cesta básica. Como ninguém vai para o céu porque dá dízimo. Ninguém vai para o céu porque dá oferta. Ninguém vai para o céu porque ajuda esta programação. Porque aí seria comprar Deus. Seria induzir Deus, quer dizer, levar Deus, induzir a levar o outro a acreditar, a crer que aquilo que você faz ou fala é verdade. Então, quando as pessoas aí falam, olha, você dá cesta básica porque a hora que você precisar de Deus, isso é um conceito espírita, nem cristão é. Nem cristão é. Nós somos salvos, abençoados com a salvação, porque esta é a promessa de Deus para nós. A bênção da salvação em Cristo Jesus. Não é porque faz boas obras, não. Porque em Cristo foi feita a justiça, no perdão dos nossos pecados. Ninguém tem os pecados perdoados porque ajuda alguém. É Cristo que perdoa. Você está me entendendo? Como as palavras mal colocadas, o evangelho pregado de forma errada, não nos leva para o céu, nos leva para a perdição. Você tem que... você faz coisas boas porque a hora que você precisar... A hora que você precisar, você vai precisar da compaixão, da misericórdia de Deus. Não se engane. A justiça de Deus... A retidão de Deus, porque justiça aqui, né, não é essa coisa, esse conjunto de leis que os países têm, não é isso. Justiça aqui é a retidão de Deus, por causa disso que foi feito em Cristo. Porque esse conjunto de leis que os países têm, e que especificamente o Brasil tem, é vergonhoso. Isso não é justiça, né? Quanta gente aí me ouvindo
me vendo, está esperando há anos por uma decisão judicial. Uma justiça que leva muito tempo para ser feita, não é justiça. Então, este conjunto de leis é conversa de cercar Lourenço. É uma expressão, quer dizer, é uma coisa mentirosa, é uma coisa que engana. A retidão de Deus não, porque a retidão de Deus, ela se realizou, a justiça de Deus se realizou em Cristo. E foi na redenção que a justiça de Deus aconteceu. Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 26. Romanos, capítulo 3, versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Pronto. Pronto. Então, como se manifestou a justiça de Deus? Primeiro, ela se manifestou, ela foi revelada, porque no Antigo Testamento ela não era revelada. Não há revelação da justiça de Deus no Velho Testamento, somente no Novo. Por causa disso, que você vê no Velho Testamento, você vai ver a anunciação da justiça de Deus. Ao anúncio da justiça que virá, ou da justiça que viria. A partir do Novo Testamento, a partir de Cristo, ela já passa a se manifestar, ela já é revelada no perdão dos pecados, na redenção, que acabamos de ler aqui em Romanos 3, 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, não sou contra o Velho Testamento, como algumas pessoas proclamam, não. É que eu quero levar você a viver o cristianismo. E eu quero, e luto, e claro que eu sou falho, né? Tenho defeitos, falhas, deficiências. Né? Ontem uma moça disse que não estava entendendo o que eu falava. Eu disse, ouve primeiro então que você vai entender. Não entendia. São as minhas falhas, o que eu posso fazer? Eu estou anos-luz da perfeição. Mas eu luto para levar você a viver um cristianismo, onde somente no cristianismo, não é em Jeremias, Ezequiel, Davi, Arão, que você vai encontrar a justiça de Deus revelada. Lá você vai encontrar o anúncio da vinda da justiça de Deus. Mas é somente nos evangelhos que você vai encontrar, no Novo Testamento, nas cartas, que você vai encontrar a justiça de Deus revelada. Então não adianta você conhecer o anúncio da vinda. Para você ler o Velho Testamento, você tem que primeiro entender o Novo. Aí você vai lá e complementa. Mas se eu vier aqui começar a pregar sobre justiça em Jeremias, eu não consigo completar a pregação. Porque ela não foi revelada lá. Ela foi revelada em Cristo.
vamos ler aqui, olha, nós lemos Romanos 3, 26. Vamos ler o 25 e o 26. Olha só vai confirmar isso que eu acabei de falar. Deixa eu só pôr aqui, porque às vezes eu me perco aqui. Romanos capítulo 3, vou ler versículo 25 e 26 juntos agora. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora vamos ler o 26 junto. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo. Então, a justiça de Deus, já feita, já revelada, já mostrada, já à disposição, ela está aonde? No Velho Testamento? Não! Ela está onde? No Evangelho. É isso que está falando Romanos 3, 25 e 26. É revelado aqui. Porque Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, ele se entrega, ou melhor, ele coloca a sua causa, o seu ministério. Quando eu estou falando causa, eu estou falando do ministério, do trabalho, do serviço que foi determinado por Deus para que Jesus Cristo cumprisse aqui na terra. Quando eu estou falando da sua causa, é sobre isso que eu estou me referindo. E Cristo Jesus pegou a sua causa, o seu trabalho, o seu ministério e entregou a sua causa nas mãos da justiça de Deus. Por causa disso que ele é a própria justiça. Porque ele pegou a sua vida, o seu ministério, o objetivo da sua vinda e colocou na justiça de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo... 1 Pedro 2, 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Por que Cristo agia desta maneira? Aí vem uma confusão fenomenal. Porque o ministério de Cristo, o trabalho, agora a rádio acho que voltou, o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado a serviço da própria justiça de Deus. Por causa disso que ele, quando maltratado, não revidava, porque ele era justiça. Aquilo tudo que estava acontecendo com ele era para que fosse manifestado nele, ou manifestada nele, a justiça de Deus. Não está dizendo que é para você levar um tapa e não revidar. Não é isso que está dizendo. Jesus não revidou porque ele era a própria justiça de Deus. Jesus não revidava porque ele entregou a sua vida, ele entregou o objetivo dele ter nascido e vivido na causa da justiça de Deus.
que ele tinha consciência e nos ensina a ter esta consciência também, que Deus é aquele que julga retamente. E passou a sempre julgou retamente, mas a partir de Cristo, passou a julgar retamente em Cristo. Então é um absurdo cristão dizer a justiça de Deus não falha. Claro, já foi feita em Cristo. Então quando você lê aqui, ele ultrajado não revidava com ultraje, maltratado não fazia ameaças, porque ele era a própria justiça. Eu não sou justiça. Você, meu irmão, minha irmã, jovem, velho, idoso, você não é justiça. Cristo é a justiça. A justiça de Deus se manifestou e se manifesta em Cristo Jesus, no perdão dos nossos pecados. Olha como o entendimento muda a nossa atitude. Olha como o entendimento da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, nos faz ver coisas que nós não víamos. Cristo é justiça. A justiça era a causa da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso que ele dava outra face. Por causa disso que ele não revidava. Para que a justiça fosse executada nele. Não se engane. Não se deixe enganar por pessoas. Não fique esperando algo que você já tem. Você já tem a justiça de Deus. E quando eu estou dizendo para você não se enganar, é porque a coisa funciona assim, goste você ou não, aceite você ou não. Se aquela pessoa que te maltratou, se aquela pessoa que matou, se aquela pessoa que cometeu uma violência sexual, se aquela pessoa que vende droga, que eu acho, olha, opinião pessoal, né? Existem coisas assim que são terríveis, né? O traficante é coisa terrível, o sujeito que faz venda de droga, seja em pequena quantidade ou em grande quantidade. Esse é terrível. Aquele que comete violência sexual contra mulher, criança, coisa terrível. Traficante, estuprador, pedófilo, né, se inclui aí, claro, e corrupto, né, tem coisas piores do que isso, né? Quantas e quantas pessoas estão morrendo. Minha mãe está lá no hospital, eu estou vendo o que é um hospital. Meu sogro foi internado ontem também. Infelizmente, a saúde, não tem saúde. Nós não temos saúde. Nós temos um depósito de pessoas lá. Depósito. Com, não todos, claro, mas pessoas que não são preparadas para executar aquele trabalho. Estão lá porque precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro. Esta é a saúde pública. Estou falando da saúde, porque eu estou vivendo isso com a minha mãe e com o meu sogro desde ontem. Quem que levou a saúde pública a esse caos? Os corruptos.
Essa gente que você ouve falar aí, que sumiu dinheiro, que facilitou licitação, é esta gente que está sendo investigada. Ninguém é investigado de graça. Isso que eu quero que você entenda. Você não vai encontrar nenhum investigado. Você ouviu algum investigado dizer, não, eu fiz mesmo? Nenhum deles fez. Todos dizem, não, assessoria nega, né? Então, veja bem, corrupto, estuprador, pedófilo e traficante, para mim são crimes assim que, olha, passivo de pena de morte, opinião pessoal. Agora, se qualquer um deles se arrepender verdadeiramente, recebe o perdão de Cristo. A pessoa que deu um tiro no outro lá, matou uma criancinha, matou um pai de família, vendeu drogas para criança na porta das escolas, roubou milhões e levou com esse roubo milhares de pessoas a morrerem prematuramente ou a não terem um tratamento digno. Se qualquer um deles se arrepender verdadeiramente, recebem o perdão na justiça de Deus. 1 João 1,9. É isso que eu quero que você entenda. A justiça de Deus diz que o pecador arrependido é perdoado. Não diz que as consequências do pecado serão tiradas. Né? Não diz que o traficante não vai ficar preso pro resto da vida dele. Não diz que o pedófilo não pode ser morto na pena de morte. Não diz. Não diz que o corruptor não vai passar o resto da vida na cadeia e perder tudo que conseguiu com o dinheiro roubado. Não diz. A consequência do pecado não diz que será retirada. Diz que o pecado é perdoado. 1 João 1,9. Olha a importância de você entender a palavra de Deus. Isso não é um entendimento particular. Isso é um entendimento do que está escrito. Acha aí na Bíblia que a consequência do pecado é retirada. Você não vai achar. Mas você vai achar que o pecado é perdoado. Perdoar o pecado é justiça de Deus, é retidão de Deus. Então a justiça já foi feita. Aquela pessoa, aquela enfermeira, aquele médico que maltrata, quando você vai perguntar alguma coisa, empina o nariz assim, parece que você é lixo. Sabe? Porque a gente passa essas coisas. Engraçado, no hospital eles morrem de medo de você perguntar. Você não pode perguntar. E eu pergunto mesmo. E só paro de perguntar quando a minha resposta eu receber. Então, tratam você assim, sorrisinho, sarcasmo. Se essa pessoa pedir perdão, ela é perdoada. Agora, se qualquer um desses que eu citei, né, e vou citar mais, porque eu não tenho nenhum receio de citar, né, os gays, as lésbicas, se eles pedirem perdão, abandonar, porque pedir perdão é abandonar aquela vida de pecado. A justiça de Deus é feita neles. O perdão, a retidão de Deus é manifestada na vida deles, que é o perdão. Agora, as consequências permanecem. E se a pessoa morrer antes de pedir perdão? Morre condenada. Por causa disso que é importante pregar o Evangelho. Por causa disso que é importante no rádio, né? na televisão, na internet, pregar o Evangelho. Não fazer programa de curandeirismo. Você já viu que todo mundo é curandeiro hoje?
é curandeiro e resolve todos os problemas. E o Evangelho fica onde? Por causa disso que é importante você falar para o pecador: olha, você está pecando. Se você não pedir perdão e não abandonar, você está condenado. E se você partir, por um motivo qualquer, antes de pedir perdão, você está condenado também. Porque a justiça de Deus, a retidão de Deus, já foi feita no nosso Senhor Jesus Cristo, no perdão dos nossos pecados. 1 João 1, versículo 9. Tá bom? Que bom que tá bom. Porque acabou o tempo. E nós vamos ter que orar. Vamos ter que orar? Não, nós vamos orar. Né? Vamos buscar a graça de Deus aqui, para a gente não viver um cristianismo abobalhado. Cristianismo de faz de conta. Né? Cristianismo é um negócio sério. Seríssimo. Sujeito a cristão porque ele é parecido com Cristo. Cristo era abobalhado? Não. Cristo era um sujeito determinado a cumprir aquilo que lhe foi proposto pelo Pai. Senhor e Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, te engrandecemos e te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de pregar o Evangelho, levar o verdadeiro Evangelho para os meus irmãos e irmãs, esclarecer a respeito do verdadeiro Evangelho, que eles possam, Senhor, ter crescido um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Infelizmente, a programação não foi completa no rádio. Né? Muita gente se privou, não pôde ouvir, mas nós estamos com esta gravação gravada no Facebook, no YouTube, e é importante que pessoas ouçam sobre a justiça, a retidão do Senhor. Eu te louvo, te agradeço, peço perdão por todas as minhas falhas, pecados, fraquezas, e que o Senhor continue nos ajudando a estarmos no caminho correto, no caminho certo, no caminho da tua justiça. Em Cristo Jesus é que eu oro. Amém.